computador está pesado também. Bom, vamos lá. Acho que começou. Bom, gente, então bom dia. Hoje a gente vai finalizar a discussão que a gente estava tendo sobre o pensamento do Robert Venturi, né? Lembrando que o Robert Venturi é um personagem muito importante dentro do pós-modernismo, né? Eu acho que ele é um dos primeiros, junto com o Aldo Rossi e com a Jacobs, né? Ele é um dos primeiros a fazer essa crítica clara e direta em relação ao movimento moderno, né? E ele fala, né, sobretudo, não só o movimento moderno em sua ideologia, mas principalmente o que ele está criticando é o resultado estético dessa arquitetura moderna, dessa ideologia racionalista moderna, né? Que acabou levando ao que ele fala de uma linguagem puritanamente moralista da arquitetura moderna ortodoxa, né? Então, ele está falando daquele purismo, daquela simplificação excessiva da arquitetura na escolha das suas formas e na escolha dos seus materiais e acabamentos, né? Para fazer isso, ele toma dois caminhos de reflexão, né? Ele toma um caminho principal, que se centra nessa questão dos significados, né? da comunicação, dos sentidos que a arquitetura pode passar. E para discutir isso, ele divide, né, esse caminho em dois outros, né? Onde que ele encontra essa arquitetura que para ele é mais rica de significados e é mais comunicativa. Num primeiro momento, ele vai encontrar na arquitetura histórica, né? Na arquitetura do passado. Ele vai olhar para uma série de exemplos de arquitetura. Ele faz no livro Complexidade e Contradição, ele é uma espécie de compilação de obras diversas, né? De obras que ele admira, de arquitetos que ele admira, né? Na história da arquitetura. E isso vai desde o barroco, desde o maneirismo e do barroco, até próprios arquitetos dentro da arquitetura moderna, como, por exemplo, o Icahn, o próprio Le Corbusier, né? O que ele faz, então? Ele busca encontrar na arquitetura desses arquitetos, né, quais os mecanismos, quais as estratégias que esses arquitetos utilizaram, né, para obter essa complexidade e riqueza mesmo da arquitetura, tá? Então, essa complexidade e essa riqueza de significados que ele está buscando encontrar. Por isso, um apelo para a linguagem e os elementos históricos, né? Então, por que ele vai recuperar depois na arquitetura dele, né? De uma forma, claro, não tão explícita, porque ele não copia totalmente esses elementos históricos, mas ele faz referência, né, ao frontão, à coluna grega, né, a esses elementos variados, né, da linguagem histórica. Então, quando eu falo assim, linguagem da arquitetura clássica e antiga, são esses elementos, né? O elemento aqui, né, do frontão, que é típica do templo grego e que durante o Renascimento, os arquitetos do Renascimento reproduziram, né, de outras formas, as colunas, os capitéis, todos esses elementos tradicionais da arquitetura clássica, né? Os próprios, fora isso, as questões, por exemplo, como estratégias compositivas, como a simetria, como a
a preocupação com as proporções clássicas, né? Com as medidas que são as medidas geométricas que são consideradas clássicas e belas. Então, essa referência histórica para o Ventura é importante por dois motivos. Primeiro, porque muitas vezes as pessoas reconhecem essas referências históricas, né? Mesmo que talvez só um público mais erudito reconheça, mas em geral todo mundo relaciona isso, né, a um tempo grego, a essa cultura clássica ocidental. Então, de certa forma, os elementos históricos da arquitetura, eles nos remetem, né, nos fazem um apelo de memória, de reconhecimento daquilo, como se a gente já tivesse visto e reconhecido em algum lugar. E, por outro lado, a arquitetura histórica também é essa arquitetura que é rica em diversas... tem estratégias compositivas, tem uma linguagem que é muito rica em comunicação, né? Em significados, em simbologias, tá? Então, de novo, aquele exemplo, né? De como que a coluna acaba sempre remetendo à antiguidade clássica, à autoridade, a poder, né? Então, cada elemento tem uma série de significados que vão além da forma pura, né? Remete a outras ideias e outros sentidos. Num outro caminho, né, o outro caminho do Venturi é que ele também é um arquiteto que tem uma vontade de ser mais realista, mais ligado à realidade das pessoas, né? E, nesse sentido, ele vai olhar para uma outra arquitetura que é bastante diferente, mas que para ele também é muito expressiva e comunicativa, que é a arquitetura popular, né? Dos materiais do dia a dia, das construções do dia a dia, né? Das formas da arquitetura cotidiana, né? Ele vai falar de uma arquitetura vernácula, tá? E popular e comercial, e a referência dele vai ser a cidade a cidade de Las Vegas. Como é que é vernáculo nesse sentido? Normalmente a gente associa vernáculo a só as construções, né? Quando a gente estuda a arquitetura colonial, a arquitetura indígena no Brasil, a gente fala muito dessa palavra vernáculo, né? Vernáculo tem um sentido amplo, mais amplo, que significa essa arquitetura não erudita, ou seja, arquitetura que não é feita por arquitetos, né? É a arquitetura do dia a dia mesmo. Então, essa arquitetura mais tradicional de alguma região, né? Que tem uma origem antes do academicismo, né? Digamos assim. Não necessariamente ela não é feita por um arquiteto, mas ela não tem essas características do academicismo ou da arquitetura oficial, né, de determinado período. Então, nesse sentido, o Venturi enquadra essa arquitetura cotidiana, popular, que é feita, por exemplo, à beira de estrada, nos Estados Unidos, sem muito rigor de erudição arquitetônica mesmo, né? Como uma arquitetura vernácula, tá? Então, essa arquitetura tradicional americana, popular e até mesmo comercial, né? E aí, nesse sentido, ele vai falar um pouco sobre gosto artístico, de uma visão, aquela questão de se aproximar mais, né, do popular, que tem muito a ver com tem muita relação com a pop art, que a gente falou na aula passada,
E aí ele tem uma frase muito difundida, né, conhecida dentro do livro Aprendendo com as Vegas, que ele fala, né, da importância pelo gosto popular e do que não é erudito. O gosto pelo feio e pelo banal. Então ele considera, ele vai falar assim, eu não estou interessado nessa arquitetura porque ela é bela, né? Essa arquitetura popular. Eu concordo que ela seja feia e banal, mas ela tem características, ela tem questões que são com as quais os arquitetos podem aprender, né? A gente pode aprender com essa arquitetura popular, com essa arquitetura tradicional. Por isso que o livro chama, né? Aprendendo com as Vegas. O que eu posso tirar dessa arquitetura tradicional, desculpa, dessa arquitetura popular, comercial, né? E ele vai falar, o que a gente pode tirar com isso dela as estratégias comunicativas, né? Como é que ela comunica com as pessoas, né? Do cotidiano. Então, são duas referências distintas, de novo, vou insistir um pouquinho nesse ponto, né? Então, são duas referências distintas, uma histórica, né, da arquitetura da linguagem do passado, e outra dessa arquitetura cotidiana, do dia a dia, popular e comercial, que ele percebe na cidade de Las Vegas. O que as duas têm em comum? Alguma forma de comunicação, alguma forma de se relacionar significativamente, né, com o usuário, com as pessoas, né? Então, a histórica remetendo a formas do passado que estão na memória das pessoas, né? E que também é rica em possibilidades de agenciamento e uma certa capacidade poética, né, de comunicação. E, por outro lado, Las Vegas, né, que é rica nessa comunicação mais direta. Bom, então, o que o Venturi está fazendo? Então, no primeiro livro, né, Complexidade e Contradição. Como eu falei para vocês, ele vai compilar uma série de exemplos. O livro, ele é todo, aqui são 2 páginas do livro. O livro é todo cheio, né, dessas imagens e exemplos que ele vai pegar, sobretudo da arquitetura do barroco, para falar como que essa arquitetura tem toda essa complexidade comunicativa e de significados, né? Um exemplo disso é o que ele propõe aqui ao analisar essa obra do Bernini, do Bernini em Roma, tá? Que é uma igreja do barroco, né? E ele mostra como que, por exemplo, o exterior dessa obra não dá para a gente nenhuma indicação do que a gente vai encontrar dentro, em termos de forma, né? Então, eu tenho uma fachada que ela é praticamente independente do interior, né? Então, eu não tenho aquela coisa da forma que já me diz exatamente eu não tenho mais a forma que eu não tinha, né, na antiguidade e na arquitetura do barroco, essa ideia de que a forma externa precisava ser a delimitação exata do espaço interno funcional, né? A forma externa não precisava derivar da organização funcional interna, que é uma coisa típica do modernismo. Então, no espaço interno, eu vou ter uma planta é uma elipse, né? Então, eu vou ter essa planta ovalada, né? Essa planta elíptica, e
Os arquitetos do Barroco preferiam a elipse, principalmente porque ela era descentralizada, né? Ela tem 2 centros, ao invés de um único centro. E aí você tem todo esse trabalho intrincado, né, de várias curvas, de uma abóbada elíptica com outras semi-abóbadas, né, que fazem uma intersecção geométrica aqui muito complicada, né? E aí, quando a gente olha para a fachada, a gente não tem a mínima ideia de que esse espaço é dessa forma, né? E isso é de uma riqueza enorme, porque quando você entra, você se surpreende com esse espaço, né? Com a forma desse espaço, com a decoração desse espaço e por aí vai. Então, ele vai mostrar, ele vai fazer várias análises dessas, como essa ao longo do livro, né? Mostrando exemplos de como que a complexidade e a contradição, elas são intrínsecas à arquitetura, elas sempre existiram na arquitetura, né? E que a arquitetura histórica demonstra bem isso, né? E que a arquitetura moderna parece que excluiu do seu discurso, né? Então, ele quer retomar e relembrar, né, esses processos. E aí ele vai traçar uma série de argumentos, né, ao longo do livro. Bom, então, isso que eu já falei para vocês, né, ele está buscando, ele vai analisar, então, mais de 200 exemplos retirados da história da arquitetura, né, sempre analisando sobre esse ponto de vista de uma riqueza formal e significativa. O Venturi, nesse livro, ele está entendendo a arquitetura como uma espécie de texto poético, né? Então, uma poesia que tem o uso de metáforas, tem o uso de ambiguidades, de uma série de instrumentos de linguagem que a deixam mais ricas mais rica em termos de comunicação. Então, ele vai olhar para esses exemplos, né? Ele vai falar que a arquitetura ela é necessária. Se a gente for olhar então para a história da arquitetura, e inclusive nas suas voltar bem nessa origem do clássico e do Vitrúvio, né, na arquitetura antiga, a gente vai ver que essa complexidade e contradição ela é intrínseca à arquitetura, porque ela tem que acomodar 3 coisas, ela tem que tentar resolver 3 problemas que são bastante diferentes entre si, né? Que é a questão da tríade vitruviana. Então, se a gente voltar lá no Vitrúvio e na tríade, né, o que o Vitrúvio falava? Ele falava assim, olha, a arquitetura tem que resolver essas 3 questões. A questão da comodidade, né, ou a utilidade, que era a utilitas, a questão da solidez, da firmeza, que é a firmitas, né, que era a questão da construtibilidade, disso isso tinha que ser bem construído. E junto com tudo isso, ela também tinha que resolver a questão da venustas, da beleza, né? Então, ela tinha que ter os princípios estéticos e belos da época, né? E que resolver essas 3 coisas entre si já é, em si, algo muito rico, né? E que não pode ser alcançado sem tensões. E aí ele vai falar o que o Gropius, por exemplo, né, que é um arquiteto moderno, fez. Simplificou essa complexidade dessa tríade, né? Então, se o Vitrúvio falava para gente que eu tinha que ter a firmitas, mais a comodidade, mais a beleza, né, que é a venustas, o Gropius, né, e aí ele está simplificando o Gropius, está sintetizando todo o movimento moderno, né, aqui na figura do Walter Gropius, vai falar que, olha, se eu tiver, o que o movimento moderno fez? Que a questão da estética, da beleza,
ela era a soma dos outros dois termos, né? Que era a comodidade e a firmeza. Então, a utilitas e a firmeza. Então, se eu resolvo as questões funcionais e eu resolvo as questões da técnica construtiva, isso, a estética que eu tenho, a questão da beleza, é resultante disso, né? Então, eu faço uma síntese, uma simplificação dessa tríade vitruviana que está na origem da arquitetura, né? Então, ele vai falar como que na sua própria origem, a arquitetura sempre foi essa de uma riqueza complexa e que os arquitetos modernos simplificaram isso, né, de uma forma talvez muito excessiva, né? Ignoraram um pouco essa complexidade toda. Bom, e aí ele vai traçar uma série de argumentos durante o livro, tá? Alguns desses argumentos, né? Como que a arquitetura, a capacidade de alguns elementos arquitetônicos podem ter vários significados de cada vez. Então, como a gente viu na aula passada, né? Essa forma triangular aqui, né? Que ele usa na casa da mãe dele, né? Na casa Vanna Venturi, me remete ao mesmo tempo a um frontão do templo grego, como me remete à noção da casa tradicional de telhado, né, inclinado, né, dessa ideia que todo mundo, dessa ideia formal que a maioria das pessoas tem do que é uma casa, né, do que deve ser a forma de uma casa. A capacidade de espaços e elementos para ter duplas funções, né? Então, nem sempre um espaço ele é usado unicamente para uma função só específica, como queriam tanto os arquitetos modernos, né? A própria apropriação do usuário, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua vivência da casa, né, vai permitir com que, vai romper com essa lógica extremista, né, do funcionalismo moderno, né. Outra coisa que aqui ele se assemelha a algo que o Aldo Rossi vai falar mais tarde, né? O que o Rossi fala, por exemplo, que um edifício antigo, normalmente ele pode ser adaptado para outras funções, e a gente vê muitos casos desses acontecendo na história, né? Como, por exemplo, palácios que se transformam em museus, e por aí vai, né? Então, essa adaptação de um edifício a outros usos já é um rebatimento total dessa máxima do movimento moderno, do funcionalismo, né? De que um espaço é pensado só para a realização daquela função específica, né? Ele vai trabalhar com a possibilidade de você estabelecer uma ordem compositiva, mas fazer brincadeiras que, ao mesmo tempo, transgridem, né, essa ordem compositiva. Então, aqui nesse edifício, ele faz essa brincadeira, né? Então, a obra do Venturi é cheia dessas brincadeiras e dessas ironias com a arquitetura, com as regras, né, da arquitetura. Então, por exemplo, aqui ele usa a coluna grega, né, a coluna clássica. Normalmente a coluna ela tem um ritmo, ela vai ser usada pelos arquitetos para marcar um ritmo de repetição, né? E aqui ele faz esse jogo de modificação desse ritmo, né? Então, aqui eu tenho uma distância maior, depois aqui eu pego 1/3, né, dessa distância primeira para poder fazer a segunda, depois eu pego o terço da outra para fazer, né? E aí eu vou modificando, fazendo essa coisa meio esquisita aqui que ele faz, mas de novo, uma questão de argumentação, né? Transformar a arquitetura dele
nesses argumentos sobre as possibilidades múltiplas, né, da arquitetura em termos de riqueza formal, né? Então, assim, gente, só um parênteses, né? Se a gente for falar de gosto pessoal, né, sobre a arquitetura do Venturi, né, é uma arquitetura estranha, né? Eu brinco assim, né, com vocês que só a mãe dele mesmo para deixar ele fazer essa casa para ela, né? Um amor de mãe aqui. Mas a gente tem que pensar que é uma crítica que ele está fazendo em forma de arquitetura, né? Por isso que essa arquitetura se tornou tão... por isso que essa casa ela se torna tão icônica na história da arquitetura, porque ele está transformando essa obra num discurso crítico sobre a arquitetura moderna, tá? Sobre o que ele pensa da arquitetura e a crítica que ele faz à arquitetura moderna. O uso de... Aí ele vai falar outras possibilidades, né, para se obter essa arquitetura complexa e contraditória. O uso de convenções de maneira não convencional, né, que é uma coisa que aparece aqui, né, também nessa convenção do uso das colunas. Uma relação não linear que se dá entre o exterior e o interior, né, mediante uma complexidade contida. Então, essas definições mais claras entre o que é o espaço interno, o que é o espaço externo, aliás, não ter essa relação tão direta entre o que é o exterior do edifício e o interior do edifício, né? Que é o que acontece, como esse exemplo que eu mostrei para vocês, que ele olha da arquitetura do barroco, né? Então, eu não tenho do lado de fora uma clareza de como é que vai ser esse espaço interno do edifício, né? Então, ele vai falar que não necessariamente precisa ter essa relação entre o tratamento externo da edificação e as suas formas internas, né? Então, eu posso brincar com esse jogo, né? E aí, um exemplo, então, de uma tentativa de comprovar todas essas ideias, como a gente viu na aula passada, está aqui na casa da mãe dele, na casa da Dona Venturi, né? Então, só para a gente lembrar, né? Então, aqui eu tenho tanto esses elementos do que eu julgo que é uma arquitetura reconhecível, né? Então, é óbvio que a gente vai olhar para essa obra e é uma casa, não tenho dúvida de que é uma casa, pelas formas, né? Ao mesmo tempo, ela me remete a uma série de significados da história da arquitetura, como essa relação com as formas do passado, pelo uso do frontão, a tentativa de uma simetria, e ao mesmo tempo ele brinca, né? Porque um lado não é totalmente simétrico ao outro. Eu tenho uma simetria numérica, né? De 5 janelinhas aqui, 5 janelinhas de cá, mas eu não tenho uma simetria formal disso, né? Eu tenho um arco e um frontão que são interrompidos, marcando uma simetria, mas ao mesmo tempo essa simetria ela é ilusória também, porque eu tenho um deslocamento da chaminé. Esse pórtico seria, né, seria uma sugestão de uma porta de entrada, mas a porta de entrada não está aqui, né? Ela está deslocada e escondida aqui na lateral. Eu olho para essa frente, eu não tenho totalmente certeza de como que é a planta, né? De como que ela é uma fachada quase que independente, né? Dessa forma interna, dessa planta interna, tá? A parte de trás, né,
é como se fosse uma outra fachada, né, separada também da fachada da frente. E aí a gente entra mais alguns detalhes, como eu falei para vocês, ele vai usar estratégias da geometria clássica, né, ele trabalha com um retângulo que é praticamente um quadrado duplo, né, que ele é uma forma considerada uma forma clássica, tradicional, né? Vai trabalhar com as questões de centralidade e todo um apelo de reprodução de proporções geométricas, que vem do conhecimento clássico também, né? Na... Desculpa, gente. Na planta, né, eu tenho aqui a entrada, então, deslocada, a planta do primeiro pavimento. Eu tenho a entrada deslocada, depois a cozinha na frente, né, uma outra, essas duas salas, né, que são as áreas de convívio, as áreas de estar, né, estar e jantar, digamos assim. Cada ambiente, né, é pensado numa certa independência e separação entre eles, né? Mas que devem ser articulados entre si, porque essa é a dificuldade, né, da arquitetura, esse é o trabalho da arquitetura, articular, né, os seus diferentes usos, né? A sala, ele tem essa coisa da centralidade da lareira, né? Existe uma teoria antiga, da época do neoclássico, de um autor que ele chama Semper, Gottfried Semper, que é um alemão. E ele fala uma coisa muito legal, assim, que ele busca as origens da arquitetura. E ele fala que a origem da arquitetura seria o fogo. Então, antes de qualquer construção, a origem da arquitetura é o fogo. Por quê? Porque ele fala assim, olha, a arquitetura é, antes de tudo, a delimitação de espaço, de um espaço, né? E quando o homem, né, primitivo, ele acende o fogo pela primeira vez, ele delimita um espaço. O calor do fogo cria um espaço de reunião de pessoas e delimita um certo espaço, que é o espaço atingido por aquele calor, né? Então, é como se eu tivesse uma fronteira, né? Umas paredes invisíveis, assim, delimitadas por esse calor do fogo, né? Então, ele vai fazer essa coisa meio poética, assim, de falar que o fogo é uma das origens da arquitetura. Então, alguns teóricos falam que o Venturi lembra um pouco disso, né? Ao colocar a centralidade da lareira e que essa lareira, né, acaba convocando um espaço de aconchego, de reunião dentro da casa, né? Você estaria remetendo a essa referência do fogo na origem da arquitetura. Né? Então, ele centraliza, né, esse espaço quase que nobre da casa, né, que está no centro. Aí aqui eu tenho mais 2 quartos, e na parte de cima, né, a escada fica por cima da lareira, passa na frente da lareira, né, que é aqui. E aí eu subo para o outro andar, né? Até a organização, até essa imagem, né, interna da casa passa para a gente uma ideia também de remeter mesmo à ideia do que é uma casa, né? Do conforto de uma casa. Então, é bem distinto também dos espaços muito frios, né? A arquitetura moderna acabou sendo considerada uma arquitetura fria, né? Muito
muito pura mesmo, muito só voltada para a estética funcionalista, e teria perdido um pouco essa sensação do conforto, né, que é típico do nosso pensamento do que é casa, né? Então, casa deve ser um lugar confortável, um lugar que a gente se sente acolhido, que a gente se sente bem, né? Então, talvez essa frieza dos espaços muito abertos ou dos espaços muito restritos a certas funções, né? Como a arquitetura moderna propunha, tivessem perdido essa noção mesmo, né? Do espaço tradicional da casa. Bom, o Venturi, ele é muito... ele tem uma referência muito forte do Louis Kahn, né? Ele admira muito a obra do Louis Kahn, e ele faz uma série de referências iconográficas, né? Uma série de referências de imagem à arquitetura do Louis Kahn, né? Essa casa aqui é do Louis Kahn, e ela é na mesma cidade da casa do Venturi, e muito pertinho uma na outra, no mesmo bairro, dobrando a esquina quase. E aqui a gente vê algumas relações, né? O próprio elemento da chaminé, apesar de que o Kahn joga a chaminé para fora, mas essa questão de fazer alguns rasgos, né, na fachada, que é uma coisa que aparece aqui, vai aparecer aqui, né, então essa coisa de tentar fazer um rasgo na volumetria, na fachada, são coisas que o Venturi tenta levar um pouco da obra, da imagem da obra do Louis Kahn, entre outras referências que ele faz, né? Aqui seriam outras referências dessas estratégias que a gente já viu na arquitetura, né? Então, o frontão, que não remete só ao templo grego, mas remete a essa obra do maneirismo que é do Michelangelo, remete à Vila de Adriano, né, do Antigo Império Romano, a essa arquitetura mais tradicional e vernáculo. Então, uma série de referências. O Venturi está brincando com um jogo, né, quase como se a gente fizesse um jogo de memória. O que a obra dele lembra a gente, né? Então, mais algumas imagens e... Bom, a segunda obra do Venturi, né? Então, a gente falou da complexidade e contradição. O segundo livro muito famoso e conhecido do Venturi vai ser o Aprendendo com Las Vegas, né? Ele escreve junto com a Denise Scott Brown, né, que se torna a mulher dele, e ela que, na verdade, é ela que se interessa inicialmente por Las Vegas e chama a atenção do Venturi para Las Vegas e fala assim, vamos estudar essa cidade, né? E aí a proposta é justamente essa, vamos estudar essa cidade de Las Vegas, essa cidade que surgiu no meio do deserto de Nevada, e ela é voltada para a cultura do entretenimento, né? A cultura da diversão, né? Então vamos entender por que essa arquitetura também, como é que essa arquitetura dessa cidade é feita e como que ela pode ser atrativa, né? E aí essa frase, né, que ele coloca no meio do livro, no início do livro, e que ele fala assim, ó, você não tem que gostar de alguma coisa necessariamente para você poder aprender com ela. Então ele está aqui já se redimindo dessa questão do gosto, né? Então ele vai falar assim, olha, eu concordo que essa arquitetura ela é apelativa, né? Que ela é feia, ele fala, né? O feio e o banal, mas a gente pode tirar aprendizados disso, né? Dessa arquitetura. Então,
Por isso que aprendendo com Las Vegas, né? Então, o Venturi agora, ele está atraído por entender qual que é essa outra lógica comunicativa, né? De uma arquitetura que é espontânea e comercial, né? Ele continua essa crítica à arquitetura moderna, né, apelando sobretudo agora por esse argumento de que ela é muito, que toda essa simplicidade e racionalização dessa simplificação e racionalização da arquitetura tornou ela muito elitizada, erudita, e perdeu, né, essa relação com o realismo popular, né? Então, com a comunicação com as pessoas. Ele vai estudar 2 espaços de Las Vegas, né? Principalmente a Strip. Las Vegas tem 2 vias que ele vai estudar. A primeira é a Main Street, que é uma via no centro da cidade, né? Que seria essa via aqui menor um pouco, que é uma via principal, né? Do centrinho ali da cidade. Mas depois ele vai estudar a Strip, que é uma via, que é praticamente uma rodovia que liga essa área central e a área dos cassinos, né, ao aeroporto. E aí, ao longo dessa via, você tem uma série de outras construções que vão, né, de lanchonetes a postos de combustível, a outros cassinos e tal, né, hotéis. E aí ele vai tentar entender como é que é a lógica comunicativa desses edifícios ao longo dessas vias, né? E aí, por isso que ele propõe, então, né, aprender com essa arquitetura, entender como que Las Vegas manipula os signos comunicativos, principalmente através desses elementos de fachada e desses elementos do letreiro, né, comercial, tá? E vai buscar uma cidade onde essa arquitetura recupera a capacidade persuasiva e comunicativa que um dia ela já teve, né? Nesse livro é que ele traz, né, essa ideia, né, que ficou muito conhecida na obra dele, do pato e do galpão decorado, né, que seriam 2 formas de comunicar na arquitetura, 2 formas diferentes, 2 estratégias diferentes que ele verifica em Las Vegas que poderiam ser usadas, né? Então, ele vai identificar, ele vai falar desse pato, né, que ele encontra lá na cidade de Las Vegas, então, que é um edifício em forma de pato, e que, então, pela forma externa do edifício, eu entendo o que é o uso desse edifício, né? Para que ele serve. Se não me engano, é uma venda de... É uma venda de pato mesmo, né? Eu não lembro exatamente que tipo de pato que eles vendiam, mas vendia pato. A outra possibilidade é a do galpão decorado, né? Então, que eu tenho uma arquitetura que não dialoga o espaço exterior com o espaço interno do edifício. Então, eu tenho um grande galpão, que é típico de estabelecimentos comerciais, né? O próprio supermercado ou o shopping, normalmente eles seguem essa regra ou essa arquitetura comercial, né, cotidiana segue essa regra do galpão decorado, né? Em que eu tenho um espaço interno amplo, né, fluido, para poder organizar essa lógica do varejo, e do lado de fora eu não tenho a mínima ideia exatamente de como que é esse espaço, como é que é essa organização desse espaço, né?
A gente pode ver um shopping mesmo, né? Um shopping normalmente ele tem uma complexidade interna ali, que principalmente por essas expansões, né? O crescimento dele, que nem sempre do lado de fora você entende como é que é essa lógica de organização externa. Então, para comunicar, ele vai trabalhar com uma fachada independente, né, desse espaço externo, e vai usar a fachada como elemento atrativo, né? Usando, então, esse sistema, né, isso que ele chama de galpão decorado, em que eu vou usar tanto a fachada como elemento meio de outdoor, como usar também um letreiro, né? Fazer um letreiro que atraia para esse estabelecimento, né? O Venturi vai mostrar em Las Vegas a importância das escalas, de uma relação de um conceito que é o conceito de escala, né? Do tamanho das coisas relativas à sua relação com o usuário que vai fazer a leitura, tá? E ele vai mostrar como é que Las Vegas ela é uma cidade feita para o carro, para o veículo. Então, que a lógica de comunicação dela deve ser pensada de acordo com a velocidade e com o movimento, né? Essa lógica de movimento e de velocidade do veículo. Então, ele vai falar dessa relação entre o tamanho do... Ele faz esse gráficozinho que é bem legal, que mostra assim, a relação do tamanho do edifício com o tamanho do letreiro, né, dos símbolos, né, da logomarca, digamos assim, com a velocidade que você está andando, né, e com o espaço. Então, por exemplo, eu vou falar assim, olha, o shopping center. No shopping center eu ando a pé, a uma velocidade muito mais contida, né? Então, o letreiro, ele não precisa ser tão maior, né? Ele se equipara um pouco ao tamanho da edificação. Agora, na Strip, que é essa rodovia de alta velocidade, eu tenho o carro passando a uma velocidade muito alta, né? Então, eu preciso que esse letreiro seja muito maior em relação ao edifício, né? Então, ele é muito maior do que, às vezes, o próprio edifício, ou ele tem que ser mais chamativo para poder atrair, né, aquela pessoa para aquele lugar, né? Na rua comercial, eu já posso... eu trabalho numa velocidade semelhante, né, que é a velocidade do veículo, mas ela é menor um pouco, ela não é tão, o espaço dessa rua não é tão grande, né, como o de uma rodovia. Então, eu acabo tendo que esse letreiro, né, esses símbolos podem ser um pouco menores em relação ao edifício, né, continuam maiores do que o edifício, mas a proporção entre eles fica menor, né? Na Main Street, que é a outra rua que ele está estudando em Las Vegas, ele vai mostrar como que essa rua, você tem essa variação entre o pedestre e você anda tanto a pé quanto de carro, e aí nessa variação de velocidade você tem um outro tipo de relação de medidas e proporção entre o letreiro e edifício, né? Bom, ele vai fazendo esses estudos. O que ele está falando? Que, assim, que a gente precisa levar essas coisas em conta, né? Levar esses processos essas análises de escala, de quem que está vendo essa arquitetura, né? Quem é que está recebendo essa arquitetura, com quem que essa arquitetura deve se comunicar e a que escala, né, se estabelece essa comunicação para poder pensar mesmo essa arquitetura, tá? Bom, Professora, né, falando de Las Vegas de várias maneiras. Oi, pode perguntar.
Nesse sentido, Las Vegas e Dubai, elas se assemelham muito, né? Nesse sentido de que foi uma cidade criada que meio que não são para as pessoas caminharem e tudo mais. Sim, exatamente. A gente vai ver como que, assim, a gente vai estudar Dubai um pouquinho no nosso próximo conteúdo. E é uma lógica, assim, que Las Vegas é uma cidade dos anos 70, né, dos anos 80, e que continua, né, até hoje, como essa sociedade, essa cidade de entretenimento e espetáculo, né? Dubai leva isso a uma outra categoria, quase, né? Principalmente com o uso de uma arquitetura espetacular, imagética, né? Que busca ser totalmente atrativa em termos turísticos, financeiros e etc. e tal. E é uma busca de criar uma identidade nova, né, para essa cidade em Dubai, né? Então, assim, a gente vai no meio do deserto de novo, né? Dubai, Abu Dhabi, né? Então, sim, eles reproduzem a mesma lógica e aí eleva essa lógica, né? Porque o Dubai vai ser essa lógica da cidade contemporânea do espetáculo, né? Da arquitetura do espetáculo mesmo, e que busca definir a sua identidade como essa arquitetura, como essa cidade altamente globalizada, rica, né? E usar a arquitetura com esse propósito inclusive, né? Exatamente. A gente vai falar depois melhor sobre isso em outras aulas ainda. Até aquela coisa que acho que foi ano passado, eles criaram lá a maior moldura do mundo para emoldurar a cidade. Aquilo é muito, muito isso que o Venturi fala. Sim, é criar uma, assim, uma imagem atrativa e você, assim, e isso leva a uma série de outras conexões, assim, você tem essa disputa, ela é uma tentativa de Dubai entrar, né, nessa disputa das cidades chaves e importantes no globo, né, nesse mundo globalizado, né, vem de uma estratégia muitíssimo inteligente, né, dos sheiks, né, e dos administradores daquela cidade, que de investimento de capital, porque ali é uma cidade que enriquece com o petróleo, né, com essa exploração desse bem, né, fóssil, e já uma percepção desses planejadores já, né, e desses governantes, de que o petróleo não vai durar para sempre e que ele também, a gente já está entrando numa era de substituição, né, desse tipo de energia. Então, como que eu mantenho a riqueza dessa cidade, né? Criando essa imagem de cidade global e contemporânea, investindo então em obras de arquitetura espetacular, de mostrar, né, que o dinheiro está circulando ali, né, de criar um novo centro econômico atrativo para o mundo, né? Então, essa coisa da arquitetura do espetáculo gera turismo, gera interesse das pessoas, né, por aquele lugar, gera com isso investimentos, né, para aquela cidade. Então, ela é totalmente a lógica da cidade contemporânea. Então, ela pega essa estratégia mesmo de Las Vegas e eleva mesmo a um outro grau de pensamento, né? Então, hoje, você vê assim, talvez se a gente for parar para pensar, todas essas companhias aéreas árabes, né? Gente, me ajuda, esqueci o nome. São consideradas, né, a Emirates, né, que é considerada uma das melhores do mundo, e tem uma outra também que eu esqueci o nome. Elas ganham, assim, não só, né,
tudo bem, elas começam a fazer rotas de ligação, né, principalmente desse mundo oriental com o mundo ocidental, mas elas ganham muito também com esse desenvolvimento de Dubai e Abu Dhabi, né? Porque hoje quem resolve ir para o Oriente, quase que obrigatoriamente resolve, né, fazer uma escala em Dubai e Abu Dhabi para poder conhecer, né, essa cidade. Se ela não é o destino final, ela se torna um destino intermediário, né, importante. Então, é realmente muito impressionante como é que eles usaram da arquitetura, né, para criar essa outra imagem de cidade e até de cultura, né? Então, como é que é um uso da arquitetura para fazer essa aproximação entre uma cultura oriental e uma cultura ocidental globalizada, né? Então, é realmente muito interessante o estudo de Dubai. Dá um semestre inteiro quase para a gente ficar falando. Bom, então, só voltando, só para a gente terminar, uma outra obra do Venturi, né, que é bem famosa e conhecida, que é a Guild House, né. Aqui, de novo, o Venturi vai trazer esses dois elementos da discussão dele sobre arquitetura. Uma arquitetura, as referências históricas e as referências populares, né, da arquitetura. De novo, né, é um edifício, né, de gosto estético duvidoso, mas são as tentativas do Venturi de poder fazer uma argumentação, né? Então, é uma casa de habitação para idosos, né? E vamos começar pelas referências da arquitetura histórica, né? Então, de novo, eu tenho uma simetria, deixa eu ver aqui se eu coloquei. Bom, de novo eu tenho uma tentativa de definição de simetria, né, na fachada, de repetição de um lado e repetição do outro. Aqui eu tenho uma estratégia que é típica de uma arquitetura clássica, que a gente chama de tripartição da fachada. Eu vou dividir o edifício e a fachada em 3 partes de destaque, né? A base, né, desse edifício. Então, eu tenho aqui na base, ele destaca essa base do restante do edifício com outro acabamento, né? Depois eu tenho o corpo do edifício, né, que é esses 4 andares, né, que se repetem. E depois eu tenho o topo do edifício, que a gente chama de coroamento, né, que é o coroamento da edificação, uma espécie de finalização, né, desse edifício, em que aí ele vai trabalhar com essa abertura que remete a um arco, né, e ele trabalha aqui, ele faz essa brincadeira de colocar a antena de televisão bem no centro, né? Essa antena, ela não está aqui de forma aleatória, né? Porque o antenista resolveu. Até porque ela é uma antena dourada. Então, ele coloca... quando ele coloca essa antena no centro, ele está fazendo uma brincadeira também com essa cultura popular e essa cultura do entretenimento, né? Que, na época, está transformando a televisão como esse principal instrumento de entretenimento americano. O letreiro, né, então, ele brinca, esse uso do letreiro nessas proporções, né, também, então, é uma referência a esse estudo da arquitetura popular, que ele pega em Las Vegas, né. Aqui uma brincadeira de usar janelas tradicionais e também a janela em fita, que a janela em fita, né, é típica da arquitetura moderna. E um material mais usual, né, mais cotidiano, que é o tijolinho aparente. Então, ele está pegando, assim, uma arquitetura que tem a forma
e elementos de composição que são típicos de uma arquitetura histórica e mais erudita um pouco, para poder, mais trabalhando com materiais do cotidiano, das construções mais do dia a dia, das construções mais populares. Então, uma série de outras argumentações aí, né, que o Venturi vai fazer nessa obra, que tentam comprovar um pouco, né, esse seu pensamento sobre arquitetura e essa tese que ele está desenvolvendo de ruptura e crítica, né, à arquitetura moderna, tá? Então é isso, gente. Por hoje a gente termina o Venturi e termina a aula. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Perguntar? Sim, não? Tudo certo? Tudo certo, professora. Então tá bom. Então, boa sexta-feira para vocês. Bom descanso e fim de semana. A gente se vê, então, na terça. Tá bom? Obrigada, professora, para você também. Obrigada. Tchau, professora. Obrigada. Bom fim de semana. Eu não? Quem falou eu não? Arthur. Tá tudo certo, não? Por aqui tá tudo certo. O que o Arthur escreveu eu não vi? O que será que foi? Eu acho que tá tudo certo, professor. O Arthur às vezes escreveu para outra coisa. Ah, tá bom. Obrigada, gente. Tchau, tchau, Isabel. Bom fim de semana.